Fala galera, beleza? Aqui é o Wagner Rambo do WR Kids Channel e este é mais um vídeo de engenharia eletrônica, nossa clássica videoaula de sexta. No vídeo de hoje, uma aplicação muito interessante, vamos entender a taxa de atenuação dos amplificadores operacionais. É um tópico excelente para engenharia. Eu tenho um experimento prático aqui simples que você vai entender perfeitamente. Vamos passar uma teoria bacana. A galera gostou de aulas na pegada com um embasamento teórico deste tipo para engenharia eletrônica, então trouxemos mais uma aula nos mesmos moldes da aula passada, por assim dizer. Você que ainda não curtiu o canal, deixe o seu like neste vídeo, inscreva-se, clique em inscrever-se e marque o sininho para receber as notificações. Aqui tem muito conteúdo para você, seja bem-vindo se é novo por aqui. Então inscreva-se agora para não esquecer e já deixe o like também. Este vídeo é um oferecimento da Toroid do Brasil. Acesse toroid.com.br e solicite agora sua cotação para transformadores toroidais, indutores e muito mais. Confira toroid.com.br, é o primeiro link da descrição. Agora sim, vamos para a aula. Let's get started! Estamos aqui com o datasheet do Micro A741, o amplificador operacional 741. Peguei o datasheet da Texas Instruments. Todo mundo já conhece o 741, obviamente. Difícil quem não o conhece. É o amplificador operacional mais típico. Estou aqui indo diretamente para a página que nos interessa, que é a página dos gráficos. E se você observar aqui na página 9 do PDF, vai enxergar este gráfico aqui, que consiste na resposta em frequência do nosso amplificador em malha aberta. E podemos observar que há uma atenuação aqui. Estão vendo? Então, à medida que a frequência aumenta, nós temos a queda de amplitude do sinal. E se você observar com atenção, existe um ponto específico aqui, o intervalo em que ele apresenta uma taxa de atenuação do sinal que podemos identificar que é constante. E se olhar com ainda mais atenção, vai ver que toda vez que temos uma nova década, ou seja, 10 vezes a frequência anterior, nós caímos em 10 dB. Então estamos aqui no 100 dB, aqui no 80 é o 100 Hz, 100 dB, 10 Hz, então 100 caiu 20 dB, 100 vezes 10 dá 1000, então aqui em 1K nós estamos em 60 dB, então caiu mais 20, em 40 dB está o 10K, em 20 dB está o 100K, lá em 1 MB chegou ao 0 dB, ou seja, 20 decibéis por década. E essa taxa de atenuação não é por acaso. Ela se dá por um circuito RC que existe no amplificador operacional. E se formos observar no circuito interno, diagrama interno, acho que eu passei, não, é mais para trás que está aqui. Está aqui ele, ó, na página seguinte. Existe um capacitor aqui, ó. Estão vendo o capacitorzinho? Este capacitor é um capacitor de compensação para inserir um polo no sistema, e é esse polo que provoca o decaimento de 20 decibéis por década. Podemos simplificar este circuito todo abstraindo essa questão para um circuito RC. E olha só, caímos no mesmo caso da aula passada, que analisamos um filtro passa-baixas. Então é interessante que a partir de um mesmo sistema podemos fazer outros tipos de estudo, e você vai ver na aula de hoje. Está aqui o PDF, então nós temos o circuito RC. O capacitor típico do 741 tem o valor de 30 picofarad, perfeito? Aqui vamos utilizar os mesmos componentes da aula passada para termos uma resposta em frequência mais baixa. Com isso eu consigo fazer a análise semelhante na prática que fizemos na aula passada. Infelizmente não temos ainda analisador de espectro, quem sabe um dia. Então RC aqui, circuito RC, a análise da função de transferência, toda deduzida aqui, que já vimos na aula passada, e nós temos aqui o S na 1, esse S na 1,
que é a variável de Laplace, nos indica que tem um polo presente no sistema. Esse filtro passa-baixas. E é isso que faz o decaimento de 20 dB por década. Então, atribuindo os valores, nós chegamos a essa função de transferência bonitinha, já confirmamos isso no Xfunc na aula passada. E hoje eu plotei o gráfico, olha só, no Excel. Então, nós temos o gráfico de Bode no Excel. Utilizando esse sistema, nós temos também o decaimento de 20 decibéis por década. Então, está aqui. Aqui, no caso, é no 10K. Então, 10K vai para o menos 20 no 100K, no mega menos 40 e assim por diante. Eu vou mostrar para você como fazer este gráfico no Excel. Então, fique ligadinho aí. E aqui nós temos a dedução da equação de frequência, que já vimos também, F igual a 1 sobre 2πRC, e o cálculo para uma frequência de corte próxima dos 10 kHz, onde obtivemos os valores dos componentes. A novidade está aqui. Se analisarmos a magnitude a partir da reatância capacitiva. Então nós temos, aplicando a transformada de Fourier, H de ômega, 1 sobre ômega-c, sobre raiz de R ao quadrado mais 1 sobre ômega c ao quadrado. Aqui está o módulo ou magnitude desta função de transferência. Frequência em Hz, a relação entre o ômega, que é radianos por segundo, em Hz é o 2π. Então, o ômega é igual a 2πf. E a reatância capacitiva é Xc. Então, é igual a 1 sobre 2πfc. Essa é a nossa reatância capacitiva. Então, atribuindo isso ao módulo H de ômega, também podemos considerar como AV, nós temos que Xc, então observe que eu substituí aqui, 1 sobre ômega c é o mesmo que 1 sobre 2πfc, que é a reatância capacitiva. Então, Xc dividido por raiz de R ao quadrado mais Xc ao quadrado. Na frequência de corte, igualamos Xc com R do sistema. Magnitude AV, com isso, será, vamos substituir o Xc por R, pois estamos igualando para fazer a análise. Por isso que aparece esse R aqui. Então, R dividido por raiz de R ao quadrado mais R ao quadrado. Que isso, simplificando, resulta em 1 sobre raiz de 2. 1 sobre raiz de 2 é aproximadamente esse número aqui, 0,7071,06781. Isso em dB dá os menos 3 dB, aproximadamente menos 3 dB, que é a análise que fizemos para frequências de corte. Lembra disso? Então, ali em menos 3 dB nós temos a frequência de corte, que linear, em escala linear, é o 0,707 que você está vendo aí. Simplificando a equação de ganho agora. Frequência de corte é 2πRC, 1 sobre isso. Podemos fazer 2πfc igual a 1 sobre xc, da equação da reatância capacitiva. Multiplico ambos os lados da equação por R, você está vendo aí, resulta em 2πfrc é igual a R sobre xc. Podemos, então, fazer uma associação destas equações e resulta em 2πrc, que é igual a 1 sobre fc. Então, está aí. Fazendo a associação desta equação aqui com esta, nós obtivemos, então, esta aqui. Ainda podemos dizer que F por Fc é igual a R sobre Xc. Então, associando as equações aqui, chegamos a esta conclusão. E aí, com isso, calculamos uma nova equação para magnitude. Eu posso simplificar dividindo todos os termos por Xc, foi o que fizemos aqui. Então, aqui resulta em 1. 1 dividido por 1, desse termo aqui. Xc sobre xc é 1, 1 ao quadrado é 1, mais R sobre xc, que vimos aqui que é o mesmo que F sobre Fc. Então, mais F sobre Fc ao quadrado.
Tá aí, galera. Então, obtivemos esta equação aqui para o módulo deste circuito RC, a partir da função de transferência. Viram que interessante? E essa referência está aqui nesse livro, ó, que eu recomendo. Eletrônica Analógica, Amplificadores Operacionais e Filtros Ativos, do Antônio Pertence Júnior. Vou falar ainda sobre ele em somente leitura, com certeza. Não li ele todo. Eu havia estudado bastante amplificadores operacionais pelo Malvino e resolvi ler este livro aqui. Ele é bem interessante. Já li uma boa parte dele. Está sendo bem produtivo e estou pegando como referência para a aula de hoje. Perfeito? Tá aí a equação. Agora vamos para o Excel. Estou aqui com a tabela no Excel, copiei a equação aqui. Então nós vamos precisar da frequência e da frequência de corte. Eu sei o R, eu sei o C. Então, nosso R é 1500 ohms e o C é 10 nano. Tá aí. Frequência de corte é 1 sobre 2 vezes π vezes R vezes C. Tá aí nossa frequência de corte ali próxima dos 10 kHz. Então vou colocar aqui uma frequência e o nosso AV, nossa magnitude. Frequência vamos começar em 1 Hz e vamos fazer uma variação logarítmica, portanto igual a 10 vezes o anterior. Então variando isso até 1 GHz, tá bom para análise. E aqui nós colocamos a nossa equação. Então vamos colocar ali, igual a 1 dividido por... No Excel, raiz quadrada é raiz. É isso aí. Então raiz de 1 mais F por FC ao quadrado. Então o F está aqui, dividido por FC que está aqui, que é o G3. G cifrão 3, pois este valor é constante, não vai variar. Então é um segredinho do Excel. Ao quadrado eu vou fazer vezes o próprio termo de novo. Pode ser feito assim, vai fazer o quadrado de um número, ele por ele mesmo. Tá aí. Enter. E nós já temos o resultado aqui. E aí nós puxamos aqui, ele calcula tudo para nós, bonitinho. Mas vamos fazer o seguinte. Vamos aqui em número. E vamos colocar o valor. Ele está em científico, número científico, vamos colocar aqui em número. Então dou um OK, mudou para 1. Vamos calcular de novo. Tá aí. Teoricamente nós temos aqui, então, o gráfico da resposta linear. Nós temos a frequência variando de forma logarítmica e o range do ganho, ou módulo, forma linear. Vamos fazer esse primeiro. Eu traço aqui, Ctrl, traço aqui, inserir dispersão XY. Tá aí o gráfico. Você pode ver que não conseguimos deduzir nada com isso aqui, mas precisamos dar duplo clique no eixo X aqui, colocar aqui escala logarítmica. E aí já aparece a resposta, olha só. Tá aí, ó, o nosso passa-baixas, o circuito RC, responsável pela atenuação de 20 dB por década do amplificador operacional, pegando como exemplo o 741. Vamos fazer agora em dB. Então, AVDB.
é igual a 20 vezes o log 10, em base 10, desse valor aqui. Deu 0, traço tudo, e já conseguimos enxergar aqui nos números, olha só. Nós temos aqui o menos 19, então, uma década estamos em menos 20 dB. Aqui, próximo do corte, nós temos próximo dos 3 dB, estão vendo aqui? Menos 2,76. Nossa frequência de corte é quase 10, não é exatamente 10, um pouquinho mais que 10 kHz, está fechando, está coerente, e aí ele cai 10 dB por década após o corte. Menos 20, menos 40, deu menos 39,49, praticamente isso, menos 59, menos 79 até o menos 100. Show! E aí no gráfico a gente vê mais lindamente ainda. Vamos pegar esse aqui, seguro o Ctrl e pego os dados aqui em decibel. E uma nova dispersão. Também tenho que colocar em log a escala. E tá aí o gráfico que vimos no PDF, ó. Conseguimos comprovar isso aí. Então, menos 20 decibéis por década. É muito lindo isso. Eu particularmente acho muito bacana comprovar matematicamente. Então você viu matematicamente que realmente faz sentido essa questão da taxa de atenuação e a inserção desse polo, que é um capacitor de compensação ali interno no operacional para inserir esse polo e ter essa atenuação no sinal. Existem operacionais que têm 2 capacitores e inserem um segundo polo e a partir de um certo ponto na frequência nós temos a atenuação de 40 dB por década. Então ele cai 20 dB por década, chega no segundo polo, começa a cair em menos 40. Isso podemos analisar em outras oportunidades. Então vou deixar este gráfico em Excel para você brincar também, disponível para download, o documento que eu fiz para você, o PDF e o datasheet do 741. Vamos fazer a análise do circuito RC agora nos instrumentos no laboratório. Venha comigo! Tá aqui o nosso filtro, montagem super simples, você monta aí em 1 minuto, menos até, na protoboard, um K5, 10 nano. Então estamos aqui tentando trazer um modelo aproximado, vamos dizer assim, o sistema de um amplificador operacional para você compreender aquela curva de atenuação que verificamos inclusive no datasheet do padrão industrial, o 741, um circuito RC que funciona como um filtro passa-baixas e estamos fazendo uma varredura em frequência para observar a resposta em frequência na própria tela do osciloscópio. Canal 1 aqui e vamos verificar as configurações e as formas de onda. Você precisa de um gerador de funções, estamos aqui com um gerador de funções configurado para uma varredura linear que varre de 1 Hz a 100 kHz e 1 segundo para fazer essa varredura. Mostramos a configuração detalhada na aula passada. Se não viu, confira que vale a pena, é muito útil esta aplicação. Na tela aqui do osciloscópio podemos ajustar aqui e observamos a resposta do filtro para a varredura linear. Então vou ajustar aqui, vou dar um zoom horizontal, nós temos esta curva que se assemelha à curva de frequência dos nossos simuladores. Vamos ajustar aqui o canal 2, estamos utilizando a saída de sincronismo do gerador de funções para dar este sync no sinal, então deixar ele sincronizado aí. E com isso obtemos esse sinal que você está vendo. Então vamos ajustar aqui o zoom horizontal também. E nós temos uma aproximação da resposta em frequência linear do filtro, então o circuito RC, que comprova aquela atenuação de 20 dB por década. Só que aqui nós temos uma resposta linear. E semana passada, no vídeo que postamos, falamos sobre o gráfico de Bode, inclusive, e o meu amigo engenheiro Hamed, inclusive, chamou a atenção nos comentários para que
para o fato de que o gráfico de Bode é logarítmico. E verdade, nós esquecemos de fazer esta configuração no gerador de funções. Podemos fazer uma varredura logarítmica e obter essa resposta em frequência para a frequência, então, no aspecto logarítmico e uma amplitude linear. Compreendeu? E aí nós temos o gráfico de Bode plotado. Só precisamos vir aqui no menu de varredura, você configura no seu gerador como for. Então ele deve ter essa função aqui, ó, Sweep Mode. Então, Sweep Mode, nós temos aqui linear e log, que é logarítmico. Linear ou logarítmico, vamos deixar em log e damos um Enter. Tá aí no osciloscópio uma varredura logarítmica. Vamos atuar aqui no zoom horizontal de novo para enxergar essa resposta em frequência. Olha só que bonito, galera. Eu ajustei aqui, pausei o sinal e nós temos aqui, então agora a curva do passa-baixas em uma resposta logarítmica com a nossa varredura em log, que configuramos agora no gerador. E, de fato, assemelha-se à curva obtida no simulador, a curva teórica também. Então, espero que você tenha compreendido a questão dos amplificadores operacionais. É claro que vai depender do modelo do amplificador operacional, mas os de uso geral, vamos dizer assim, que são padrão industrial, que consideram, por exemplo, o 741 como um operacional que é padrão industrial, a indústria baseia-se nos seus padrões. Nós temos a comprovação aqui na prática do comportamento, então utilizamos um filtro com uma resposta mais baixa na frequência para conseguirmos observar isso certinho. Se nós tivéssemos um analisador de espectro, poderíamos fazer umas análises mais detalhadas, mas é interessante mostrar como você, com instrumentos de um pouco mais baixo custo, você pode obter estas curvas, e inclusive se o seu osciloscópio tiver uma configuração para detecção de envoltória, você pode utilizar este recurso para remover, então, esta parte aqui, amarelada em geral, pegar a envoltória deste sinal apenas. Aí você vai ter uma curva muito semelhante à curva real de resposta do circuito. Mais uma aplicação, mais uma videoaula de engenharia eletrônica do seu WR Kids Channel. Dúvidas? Comentem embaixo e sempre deixem o feedback importante, este retorno de vocês sobre as videoaulas, o que vocês estão achando para sempre melhorarmos o conteúdo do canal. Esse foi mais um vídeo de engenharia eletrônica clássica, videoaula de sexta. Deixa aquele like, não esqueça, se ainda não clicou, clique agora. Inscreva-se no canal se ainda não se inscreveu, clique em inscrever-se e marque o sininho para receber as notificações. Muitos cursos, muitos tutoriais, muitas séries para você, porque isso é engenharia, o uso intencional da ciência. Me siga também nas redes sociais, Twitter, Facebook, Instagram. Por hoje é isso, eu vou ficando por aqui. Ótimo final de semana, aquele abraço e até a próxima.